Boa noite, pessoal. Eu sou o Jonathan Manfio. Vocês já estão acostumados a ver alguns vídeos meus aqui. Em especial, hoje eu não ia falar de Inter, de Grêmio, eu ia falar sobre a final da Libertadores, do título expressivo que o Fluminense conseguiu hoje sobre o Boca Juniors. Mas o futebol, ele abre brechas. E quando eu vi a entrevista de Renato Portaluppi hoje, após a vitória do Grêmio de 1-0 sobre o Bahia, colocando o Grêmio entre uns postulantes ao título, embora o Grêmio não venha jogando bem, isso não importa, seria um vídeo para outro momento. O Grêmio, seria interessante falar do Grêmio, mas o Renato preferiu não fazer isso na entrevista coletiva. E hoje Renato afronta César Cidade Dias naquela coletiva, chamando o César de recalcado e trazendo alguns pontos da história do César Cidade Dias que eu discordo, mas eu quero contextualizar aqui, falar, dividir com vocês um pouco. Bom, a entrevista de Renato começa quando ele cita César Cidade Dias, nessa parte em si, ele começa falando assim, vou citar alguém, um recalcado e tal, e aí ele diz, um tal de César Cidade Dias. Bom, primeiro, eu preciso dizer que o César Cidade Dias é um cara que eu acompanho há bastante tempo pelos donos da bola e também pela rádio, né, por ele ser uma referência no que ele faz. Ele não é um tal de César Cidade Dias. O César Cidade Dias é o maior representante diante da torcida do Grêmio no Rio Grande do Sul. Os dois maiores do estado hoje são Fabiano Baldasso, que tem maior número de inscritos no YouTube, em torno de 400 mil, e depois César Cidade Dias, que tem lá seus 230, 250 mil pessoas que o seguem. Eu sou um deles, mesmo não sendo gremista especificamente. Por quê? Porque César é um cara equilibrado, que traz os pontos, que demonstra com seu coração que é um gremista fanático, que ama o Grêmio, mas ele é um cara que critica quando tem que criticar, diferente do Farid. Farid bate para chamar atenção, César critica, parece que querendo a melhora. E Renato começa dizendo um tal de César Cidade Dias, não é um tal de César Cidade Dias, é o Cidade Dias. E o César Cidade Dias, né? Uma referência naquilo que ele faz. O César é referência naquilo que ele faz. O César é um cara que demonstrou uma grande hombridade quando saiu dos donos da bola, saiu pela porta da frente e foi chegar até o sala de redação da Gaúcha, onde lá tem sido um grande representante da torcida do Grêmio. Mas não é só da torcida do Grêmio. Quando o César fala sobre o Inter, ele fala com equilíbrio. Quando ele fala sobre o Grêmio, ele fala com equilíbrio. E Renato chama ele de recalcado, conta as histórias do Ronaldinho Gaúcho, que parece ser verdades, né? Só que Renato mistura algumas coisas, como se o César não fosse um apaixonado pelo Grêmio, como se o César fosse um oportunista, e o César não é isso. Até porque o salário do César Cidade Dias não vem do Grêmio, Renato. Enquanto o senhor Renato ganha em torno de 1 milhão, ou talvez menos, ou talvez mais, isso não importa, todo mundo sabe que é um salário milionário, o César não é salariado pelo Grêmio. O salário do César se dá do YouTube, se dá da Rádio Gaúcha, se dá de empresas privadas que bancam o César Cidade Dias pelo seu trabalho, que ele tem que acordar cedo, ele não pode ir para a praia quando ele quer, ele não pode fazer festa quando ele quer, porque ele tem que estar disposto a fazer jornalismo esportivo. Ele não define quando ele vai tirar férias, ele não define quando ele vai para a praia. O César, ele é também um empregado, ou seja, quando tem jogo do Grêmio, ele tem que estar disposto a fazer o seu trabalho, porque se ele não fizer o seu trabalho, ele não recebe. Então ele precisa fazer o seu trabalho, Renato Gaúcho. O Renato é o maior ídolo da torcida do Grêmio. E é um homem que sabe muito de futebol. Eu tenho algumas divergências sobre a personalidade de Renato. Eu acho que o Renato, quando ele está ganhando, todo mundo o aplaude, todo mundo o reconhece, porque ele é um vitorioso, já cansei de falar isso, como jogador e como treinador. Mas quando ele perde, ele não aceita que as pessoas o critiquem. E na vida nós somos criticados. Eu trabalho como vendedor, trabalho como professor de artes marciais, e se eu não tenho o meu respaldo naquilo que eu faço, se eu não estou vendendo, se eu não estou tendo, os meus alunos não tiverem resultado, eu vou ser cobrado, eu preciso melhorar, eu preciso evoluir. O César, se ele começar a perder inscritos, se a Rádio Gaúcha não tiver mais audiência que deveria ter,
Em algum momento o César pode vir a ser demitido, o César vai ser criticado, vai ser chamado. Você que está ouvindo esse vídeo, você também é criticado, você também é elogiado. Então a gente tem momentos de críticas e de elogios na nossa vida privada. Por que você não pode ser criticado, Renato? Você não é melhor que ninguém. Quando o D'Alessandro vier para o Internacional se tornar um treinador ou um dirigente, ele vai ser criticado. Fernandão, o maior ídolo da história do Internacional, ele veio e virou treinador no Internacional, foi criticado, foi chamado de burro. Apagou a história dele? Não, jamais. Fernandão é incontestável para a torcida do Inter. Caráter, personalidade, títulos, referência, em todos os sentidos para a torcida colorada. Mas quando ele agia com errado como treinador, ele era chamado de burro. Ele era burro? Não era. Mas naquele momento, dado a emoção do futebol, nos fazia chamar ele de burro. Renato, você também pode ser criticado. Todos os seres humanos nasceram para ser criticados e elogiados. Eu faço os vídeos aqui, tem pessoas que falam que eu sou um caça-like. Tem o outro que vai dizer, agradeço, gosto de ver teus vídeos, gosto de acompanhar a tua história. Então, se dividem ideias e pensamentos em todas as áreas. Mas a verdade é que a gente precisa ser criticado e elogiado até mesmo para crescer. Alguém disse certa vez, aqueles que nos criticam, é eles que nos elevam de patamar. Porque a gente se cobra mais, a gente quer mais. E o César, como um apaixonado por futebol, ele critica porque ele quer ver a evolução do Grêmio. Diferente do Farid. O Farid, por exemplo, não, ele só surfa na onda. Ele disse certa vez que levou um protetor solar, um bronzeador, e disse para você dar treinos na praia. Brincando. O Grêmio é uma instituição. O Grêmio é, junto com o Internacional, os dois maiores clubes do estado do Rio Grande do Sul. É um número de torcedores absurdo. A torcida merece títulos. A torcida ama o Grêmio. E a torcida não está aqui para brincadeira. A torcida quer ver as coisas acontecer. O que aconteceu hoje com o Fluminense, a gente quer que aconteça com o Inter e com o Grêmio aqui no Rio Grande do Sul, todo aquele que é torcedor. Mas para isso acontecer, você precisa de profissionalismo e não atacar aqueles que nos criticam. Renato, você é uma referência no que faz, você é um baita treinador, mas você se comunicou muito mal com a torcida e fez algo muito perigoso, jogar um jornalista contra a torcida. César, vai o meu respeito, minha referência, porque você, mesmo sendo gremista, é um dos caras que eu tenho como referência, pelo equilíbrio com o que fala, e você vai criticar, vai acertar, vai errar, vai ser elogiado e criticado. Mas essas críticas colocando você contra a torcida, tentando lembrar um passado num momento que não é momento de política, que é um momento pro Grêmio estar falando em vaga na Libertadores direto, que está bem perto, em até mesmo disputar o título, perdendo tempo, falando de ego e falando de uma pessoa que o seu trabalho é criticar e elogiar. Estamos com você, César Cidade Dias, e eu quis trazer os fatos. Duas pessoas respeitadas no Estado que estão nessa desavença. E você, o que você acha? Você acha que o Renato está certo ou que o César está certo em tudo isso que a gente tem visto no futebol do Rio Grande do Sul? Você que acompanhou o vídeo até aqui, se quiser deixar seu like, comentar aí embaixo, será bem-vindo no nosso grupo, será bem-vindo aqui no YouTube, envolvido com o nosso trabalho e ouvindo um pouco dos nossos comentários e aquilo que a gente pensa sobre futebol. Obrigado a todos, galera. Boa noite.